Senador Dercy de Amaral, senadores e senadoras, 21h44, eu venho à tribuna porque não tinha como eu não registrar um grande evento que hoje se realizou em São Paulo, lembrando os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores. Senhor presidente, o presidente Wagner, presidente da Central, me ligou e pediu muito que eu estivesse lá em São Paulo, porque eu fiz parte da primeira executiva da CUT, fui secretário-geral, há 30 anos atrás. E eu disse ao presidente Wagner que, infelizmente, não dava. Quarta-feira, dia de plena atividade aqui no Congresso, estaríamos elegendo os presidentes das comissões que eu participo, por exemplo, de assuntos sociais, que foi o senador Valdemir Moca, e o presidente da Educação, o senador Ciro. E também articulamos já a votação da presidência da Comissão de Direitos Humanos, que também participo, que será empossada amanhã de manhã, senadora Ana Rita. Também dizia ele que tínhamos votação hoje de autoridades e de 2 medidas provisórias. Uma delas, Vossa Excelência, inclusive, foi relator, com a competência de sempre, e foi aprovada por unanimidade. Mas não poderia deixar de vir à tribuna, de lembrar aquele momento histórico. Até porque, senhor presidente, eu com muito orgulho digo isso, eu tenho uma relação excelente com todas as centrais sindicais, todas. Não tem uma central, não tem uma confederação, não tem um sindicato que não tenha uma relação do mais alto nível. Inclusive, no dia de hoje, eu recebi aqui a mais nova central que foi formada no Brasil, a CSB, que o Antônio Neto é o presidente. Eu normalmente despacho aqui no cafezinho do Senado pela manhã, e estiveram aqui mais de 100 dirigentes sindicais, foi me apresentado um por um, o Estado, a categoria, o que faz, o que representa, e disse a eles que a central é bem-vinda e o tratamento que eu dou para as outras centrais, naturalmente, darei para a CSB, a central em que o presidente é o Neto. Mas, senhor presidente, no dia de hoje em São Paulo, nós tivemos o ato lembrando os 30 anos da fundação da Central Única dos Trabalhadores. Eu estava lá. Eu participei daquele momento marcante para todos nós. Até aquele período, senhor presidente, o movimento sindical estava unificado. Assim foi no Conclate. Depois do Conclate, surgiram outras centrais sindicais, como a CUT, a Força Sindical, o UGT, CGT, Força Independente, e por aí foi. Mas eu, naquele período, eu presidia, no Rio Grande do Sul, uma central unitária, Central Estadual de Trabalhadores. Unificava todos os segmentos dos trabalhadores no Rio Grande. Eu presidia o Sindicato Metalúrgico de Canoas e presidia essa central unitária. Mas quis o destino que diversas centrais fossem criadas. E nesse encontro em São Paulo, eu, com a presença do presidente Lula, me lembro até hoje, de Olívio Dutra, nós elegemos, então, a primeira executiva da CUT, Jair Meneghelli, presidente, Avelino Ganser, vice, e eu fui eleito como secretário-geral. Por isso, eu faço questão de deixar registrado nos anais da casa. A primeira executiva da CUT, que foi homenageada hoje em São Paulo, tinha Jair Meneghelli como presidente, Avelino Ganser como vice-presidente, eu fui eleito secretário-geral, depois tínhamos na executiva Jacob Ittar, João Paulo Pires de Vasconcelos, Abdias José dos Santos, grande Abdias, José Nevais e, como eu disse, o Avelino Ganser, que representava a área rural. Também hoje em São Paulo, senhor presidente, foram homenageados os ex-presidentes da Central, Jair Meneghelli, já citado, o nosso querido Vicente Paulo da Silva, João Felício, Luiz Marinho, que hoje é prefeito de São Bernardo, Arthur Henrique, e ainda outros nomes que ajudaram a construir a central, como, por exemplo, Kejaldo Jacobsen,
Olívio Dutra, Gilmar Carneiro dos Santos, Mônica Valente, Rose Pavan. Meu amigo Wagner Freitas de Moraes, presidente da CUT, faço questão de registrar, nesse momento aqui, o meu reconhecimento pela luta dessa central tão querida de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. A CUT, o que a CUT fez e faz ano a ano, com dedicação e com garra, sempre firme na defesa dos direitos e conquistas dos trabalhadores brasileiros. Claro que isso é um motivo de orgulho para todos nós que estivemos lá no momento da fundação. A Central Única dos Trabalhadores hoje começa, senhor presidente, os atos de lembrança dos 30 anos, mas ela foi fundada no dia 28 de agosto de 1983, no antigo estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Participaram desse evento, me lembro hoje, e até hoje na minha página, quem entrar, vai ver um vídeo onde eu faço a defesa daquela executiva que acabou sendo eleita e depois empossada. E teve a defesa muito firme também do presidente Lula e de Olívio Dutra. Ambos não faziam parte, estavam lá para defender aquela executiva que eles acreditavam. E com certeza deu certo. Participaram desse evento mais de 5.000 delegados, 912 entidades, 335 urbanos, 310 rurais e 134 associações pré-sindicais, 99 associações de servidores públicos, 5 federações, 8 entidades nacionais e confederações. O contexto econômico e social da época era impressionante. O Brasil estava mergulhado em uma crise praticamente sem tamanho. A inflação ultrapassava os 150%. A dívida externa ultrapassava aos 100 bilhões de dólares. O desemprego crescia, o salário mínimo não chegava a 50 dólares. Os salários cada vez mais arrochados. Sem contarmos que estavam vivendo um período de regime militar. Uma ditadura que havia iniciado lá em 64 com a deposição do presidente Jango. Em plena época da ditadura, foi um gesto ousado, liderado, senador Delcídio. Não tem como não dizer, por Luiz Inácio Lula da Silva, é quem liderou a formação da Central. A CUT surgiu exigindo, primeiro, o fim da Lei de Segurança Nacional, o fim do regime militar, combate à política econômica daquele governo contra o desemprego, pela reforma agrária sob o controle dos trabalhadores e trabalhadoras, reajustes trimestrais. Brigávamos na época porque a inflação era maluca todo mês, exigindo liberdade e autonomia sindical, redução de jornada de trabalho para 40 horas, sem redução de salário. Aqueles dias de agosto, 26, 27 e 28, final do inverno, foi um dos momentos, eu diria, mais fortes da minha vida no movimento sindical. E, com certeza, mexeu com as emoções de milhões de trabalhadores em todo o país. Me recordo aqui, senhor presidente, e cito na minha fala, quando um trabalhador do Nordeste, que acalantava esse sonho de termos uma central, me disse quase aos prantos: Paim, o sonho de criar uma central se tornou realidade. E claro que foi um momento muito forte. No livro que escrevi, Memórias de um Trabalhador, lançado em 2006, eu lembro esse e outros fatos. Mas teve um momento especial que meus amigos da Central sabem e não tem como eu não comentar aqui, senador Delcídio. E de en passant, e vamos já para o finalmente. Houve um momento em que o Rio Grande do Sul não estava na executiva. E eu liderava, ou coordenava, não importa, toda aquela bancada de guerreiros e guerreiras do Rio Grande. E eu me lembro que eu disse, olha, pela história do Rio Grande, história de luta, de guerreiros, das caminhadas que lá fizemos, por exemplo, de Canoas a Porto Alegre a pé, em plena ditadura, saí de Canoas com 5.000 homens e cheguei em Porto Alegre, em frente ao Palácio, com mais de 20.000 homens.
e queria invadir o palácio. E eu tive que usar sem microfone e a população repetia: não à provocação, não à invasão. Não invadimos o palácio. Aí fomos recebidos pelo governador em exercício. E contei fatos como o deslocamento que fizemos para fora do Brasil na busca de pedir a liberdade de Lilian e Universindo Ziliberti. Deslocamento que fizemos na Nicarágua em plena época de guerra. Tivemos no fronte, lá na Nicarágua, tendo uma posição firme e clara do movimento sindical gaúcho contra aqueles que queriam acabar com o governo do grande líder, na época que era inspirado em Sandino. Senhor presidente, e quando disseram que nós não estávamos na executiva, eu peguei o crachá, acho que foi por isso que uma vez eu quase rasguei a Constituição aqui, lá na Câmara, quando queriam retirar o direito dos trabalhadores. Eu pego o crachá e digo: a bancada gaúcha está se retirando. Quando chego na metade de rasgar o crachá, o Lula disse: o que é isso? E chamou nós para conversar, ele e o Olívio Dutra, e depois de muita conversa, ajustamos, e a bancada gaúcha ficou, então, com a Secretaria-Geral da Central, numa noite histórica, e eu acabei, junto com o Olívio e o Lula, fazendo a defesa, naturalmente com o Meneghelli e tantos outros. Mas, senhor presidente, de fato, foi um momento forte e bonito para todos nós. A Central Única dos Trabalhadores é a maior central sindical do Brasil. É a maior central sindical, eu diria, aqui da América do Sul. É a quinta da América Latina. Eu diria que os dados mostram que ela é a quinta maior do mundo, com 3.438 entidades filiadas, 7.464.847 milhões de trabalhadores associados, representando nada mais e nada menos que 22 milhões de trabalhadores. A CUT tem por princípio a igualdade e a solidariedade. Tem por objetivo organizar, representar e lutar pelos trabalhadores do campo e da cidade, do setor público e da área privada. Tem como finalidade, e por isso defendo aqui com muita convicção sempre, a defesa dos trabalhadores da ativa, mas também dos aposentados e dos pensionistas. Lutar por melhores condições de vida e de trabalho, por uma sociedade justa e democrática, onde todos tenham direitos e oportunidades iguais. Parabéns, companheiros da Central Única dos Trabalhadores. Parabéns a todas as centrais sindicais. Mas hoje eu homenageio a CUT. A CUT pelos 30 anos de existência e de resistência. Faço aqui a minha saudação à atual direção e deixo um grande abraço a todas as entidades filiadas à CUT e a todas aquelas que são filiadas também às outras centrais sindicais. O momento é de lembrança, mas uma lembrança gostosa, ciente do dever cumprido. Participamos em cada momento da nossa vida, da nossa caminhada, sempre olhando para frente, senhor presidente, e uma frase marcou cada dia em que eu iniciei no movimento sindical. E a frase depois usei quando optei pelo Partido dos Trabalhadores, logo após a fundação da CUT, para ser deputado federal constituinte. E lá no Congresso do Rio Grande do Sul, que decidiu que eu deveria representar os trabalhadores gaúchos. Como candidato único a constituinte, tinha 2 candidatos, o outro desistiu para que eu fosse o único, eu usei a seguinte frase: a minha vida é a luta em defesa dos trabalhadores, da área pública e da área privada, dos aposentados e pensionistas e de todos os discriminados. Esse foi o eixo da minha vida como sindicalista e não mudei, senhor presidente, continua sendo o eixo da minha vida aqui no Parlamento. Agradeço, fiquei nos 10 minutos para que os outros senadores possam usar a palavra. É isso, presidente, muito obrigado. Parabéns, senador.